Olá, queridos alunos, nós aqui novamente reunidos, professora Suzana. Hoje, então, começando oficialmente as dicas para o concurso do Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Lembrando, conforme a explicação no nosso vídeo anterior, vou estar preparando para todos os cargos as matérias de direito constitucional que são comuns, que são compatíveis em todos os cargos. Hoje, então, o início da nossa dica, né, para o concurso vai ser em relação à formação do Estado, matéria que está do artigo 18 até o artigo 33 da Constituição Federal. Vamos transformar em esquemas, vamos resolver questões de FGV, né, para mostrar como é o estilo desta banca, o que ela vai exigir de conhecimento e como é, então, o direcionamento das questões. Bom, vamos então começar as nossas dicas, acessando o material em relação à formação de Estado, resolvendo também questões única e exclusivamente FGV. Espero que gostem das dicas e espero que compartilhem aí com os amigos se gostarem, para que mais pessoas possam ter acesso a essa possibilidade de estudo gratuito. Vamos lá então para o acesso ao nosso material. Então vamos lá, meninas. A FGV, ela tem um estilo um pouco diferente de fazer questões de prova, tá? Então, uma das questões de prova que ela muito vai utilizar vai ser em relação aos princípios constitucionais, porém, esses princípios constitucionais dentro do modelo de Estado federado. Então, vejam, ela não abriu no edital especificamente a parte dos princípios lá do 1º ao 4º. Então, não é a decoreba normal, como a gente conhece, do artigo 1º, do 2º, do 3º e do 4º. Não, a questão de prova dela está no critério de entender como é a organização do nosso modelo de Estado federado, que está colocado lá no artigo 1º, mas que volta no artigo 18. Como o artigo 18 está no edital de vocês, então ela faz esta questão voltado para esta organização política. Então, isso eu preciso ter clareza no edital da FGV. Eu preciso saber separar o que é formação de Estado, o que é formação de governo, o que é sistema de governo, como que é a organização de democracia que nós temos. Então, essas expressões, essas diferenciações têm que estar muito claras para as questões de prova da FGV. Então, hoje, a nossa primeira dica é, então, em relação ao modelo de Estado federado que nós temos no sistema brasileiro. Tá? Então, nós utilizamos um Estado federal, tá? Um Estado federado, é esse o nosso modelo de Estado. Nós não temos um modelo de Estado unitário ou um modelo de Estado confederado, né? Nós temos um modelo de Estado federado. O que significa nós termos um modelo de Estado federado? E como é o nosso modelo de Estado federado, gente? O nosso modelo de Estado federado comporta a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, os municípios fazem parte do nosso modelo de Estado federado, mas eles não foram incluídos com total autonomia, como tem os estados e o Distrito Federal. E a concentração de funções e de poder continua centrado na União. Então, na nossa primeira Constituição, a única Constituição que nós tivemos um Estado unitário foi a primeira. A partir da nossa segunda Constituição até hoje, nós temos um Estado federado. E cada vez nós tivemos na evolução uma alteração nesse critério de organização do nosso modelo de Estado federado, e a última modificação, então, que é a que nos interessa aqui, é a inclusão do município. Só que a inclusão do município fez com que os municípios tivessem o quê? Lei orgânica e não uma Constituição municipal. Então, eles têm autonomia política, eles têm autonomia legislativa, eles têm autonomia administrativa, eles têm autonomia organizacional, mas não com todo o critério de autonomia que tem a União e os estados.
Por isso, nós temos uma interpretação, uma palavra que o STF utiliza, que é a palavra, o princípio da simetria. Vocês vão encontrar isso muito em questões de prova. Então, o princípio da simetria é trazer para a estrutura de Estado normas de reprodução obrigatória, aquelas que dizem respeito à organização política que constam na Constituição Federal e a gente traz simetricamente da mesma maneira para o Estado. Então, por exemplo, se na Constituição Federal diz que é 1/3 de deputados ou 1/3 de senadores ou o presidente da República que vai então poder propor alteração na Constituição Federal, a alteração na Constituição Estadual, ela vai seguir essa reprodução obrigatória. Significa o quê? Significa que no Estado também somente 1/3 de deputados estaduais ou governador vai poder, então, propor uma mudança no texto constitucional. Estas normas são de reprodução obrigatória e elas, então, significam o princípio da simetria. E esse princípio da simetria eu trago para a estrutura estadual, mas eu não trago para a estrutura municipal. Tá? Então, eu não tenho essa igualdade em termos de aplicação do princípio da simetria para a organização municipal. Então, sempre que a gente vai trabalhar com organização municipal, nós temos que ter cuidado para entender que no nosso modelo de Estado federado, onde nós temos a divisão de funções, não segue igualmente esse modelo municipal. E mais, no nosso modelo, toda a questão de distribuição de funções e de poder, ela vem de cima para baixo e não de baixo para cima. E também nós não temos independências em termos de direitos nos estados. Então, nós temos no nosso sistema o chamado critério nacional e o critério federal e estadual. Sempre que a gente fala em direitos fundamentais, né, direitos e garantias fundamentais, eu não tenho no modelo de Estado federado brasileiro a possibilidade dos estados criarem normas sobre direitos. Isso cabe única e exclusivamente à União. Né? Por quê? Porque nós temos esse modelo onde a parte que envolve os direitos está concentrada na União. Né? Então, nós chamamos destas regras de regras nacionais. Então, por exemplo, quando a gente vai estar falando de critérios políticos, de nacionalidade, de direitos individuais, tudo isso vai ser considerado o quê? Uma norma nacional. Tá? Já no que diz respeito às autonomias administrativa, financeira, aí nós vamos estar falando, por exemplo, numa norma federal, numa norma estadual, numa norma municipal. Então, o nosso modelo de Estado federado, ele é totalmente diferente do modelo de Estado federado norte-americano, porque o norte-americano, cada estado legisla sobre o que quiser, sobre regras e direitos. Por isso que eu posso, num estado, ter pena de morte e no outro estado não ter pena de morte. Isso nos Estados Unidos. No Brasil, isto não é possível porque esse regramento segue o regramento nacional. Espero que tenham gostado, então, do início das nossas dicas de hoje, a partir dessa primeira explicação em relação a como funciona o nosso modelo de Estado federado. Nós vamos dar seguimento no nosso próximo vídeo, também ainda trabalhando a questão da organização política, para poder, então, resolver as questões da FGV e ver como ela, então, aplica esse critério de organização política nas suas questões de prova. Então, espero todos no nosso próximo vídeo. Né? Qualquer dúvida podem aí perguntar que eu esclareço. Né? Se for dúvida mais complexa, eu faço um outro vídeo para poder esclarecer, mas não fiquem aí com dúvidas, tá, meninos? Fiquem à vontade para me perguntar para poder auxiliar vocês. Um bom estudo e até o nosso próximo encontro.